Gente, preparado para mais um assunto? Hoje nós vamos falar sobre emoções alinhadas geram frutos. Oba! Vamos falar sobre fruto do Espírito. Aqui vai ser muito bom, porque nós vamos começar a entender que o que eu estou plantando, né? Aquilo que eu estou buscando no Senhor, aquilo que eu estou mudando, né? Entendendo como o inimigo age, me posicionando, sendo intencional em algumas coisas, o fruto do Espírito começa o quê? A crescer dentro de mim. Então veja bem, hoje nós vamos falar sobre Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagina tudo isso aqui dentro de nós, ativos, né? Eu conseguindo ter domínio próprio, ter essa paz. Gente, o fruto, ele não é para nós. Quando você vê um pé de manga lá, você vai pegar o fruto, por exemplo, a manga, né? A manga não está dando a manga para ela mesma, mas está dando para a gente comer. Então você imagina esse fruto do Espírito Santo ativado aqui dentro de mim, outras pessoas serão beneficiadas, vão começar para dentro da nossa casa, nossa família, tá? Mas então, antes de a gente começar aqui, peço para você compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e curta para que mais pessoas sejam alcançadas e possam aprender aqui de tudo isso que nós estamos vivendo nesse mês aqui, Batalha na Mente e Emoções sob Controle. Vamos lá então? Então, ó, existe uma dimensão da vida cristã que muitos ignoram, e é verdade. O Espírito Santo, ele não trabalha apenas no nosso comportamento, tá? Mas ele trabalha nas nossas emoções. Então, o fruto do Espírito não é apenas uma lista de atitudes externas, gente. Então, ela começa aqui dentro. E o que está aqui dentro, eu vou conseguir expor para fora, tá? Então, ela começa no campo invisível da alma. Então, antes de alguém agir, por exemplo, com mansidão, ela precisa vencer a ira aqui dentro. Ah, mas como assim, Cidiane, né? Então, antes da pessoa viver em paz, ela precisa tratar com a ansiedade aqui dentro. Calma, vocês já vão entender como, tá? Antes de, por exemplo, exercer o domínio próprio, ela precisa alinhar os impulsos emocionais também. Então, o fruto, ele é visível, tá? Mas antes tem o quê? Um alinhamento aqui dentro. Tá? Então, o que significa emoções alinhadas? Vamos aprender um pouquinho? Emoções alinhadas, elas não significam a ausência de sentimentos ruins, negativos, tá? Mas sim, sentimentos que são governados pelo Espírito. Lembra que a gente falou sobre decisões, né? Então, antes de eu reagir, sobre reação, né? Antes de ter uma reação de acordo com aquilo que me aconteceu, tem um intervalo, e é nesse intervalo que o Espírito Santo age. É onde eu decido, eu quero ter uma reação impulsiva, né, de acordo com o que aconteceu, ou eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar. É isso, tá? Então, Jesus, por exemplo, ele sentiu tristeza, indignação, ele chorou, mas nenhuma emoção governou que suas decisões. Então, ele sentia, mas ele não era controlado pelo que ele sentia. E as emoções alinhadas, elas são emoções submetidas à verdade. Eu sinto aquilo, mas eu não preciso reagir, né, dar uma resposta de acordo com o que eu estou sentindo. É uma decisão isso. Então eu preciso decidir em querer não ser governados por essas emoções, tá? Então, olha só o perigo das emoções desalinhadas. Então, quando essas emoções elas não são tratadas, elas passam a dirigir nossa vida. E olha só, uma ira desalinhada, por exemplo, ela gera uma destruição. Então, uma pessoa ferida, ela vai reagir de acordo com a explosão dela, não é? Então, as palavras são ditas e elas não estão nem aí se vai machucar ou não, né? Só que as palavras, elas não podem mais ser recolhidas. Aquilo que eu falo fica. Então, relacionamentos são rompidos por causa dessas explosões, né? Um outro exemplo aqui, tristeza desalinhada gera o quê? Isolamento. Então, a pessoa, ela começa a acreditar que ninguém entende ela.
né? Então ela começa a se fechar, ela se afasta, ela cria uma bolha emocional, né? Então com o tempo a solidão vira o quê? Um padrão, entende? Olha só, um medo desalinhado, por exemplo, ele paralisa as decisões. Então quantos sonhos já morreram por falta do quê? Não da capacidade da pessoa, mas por medo. O medo de errar, medo de rejeição, de não ser suficiente, né? Então as emoções desalinhadas, elas criam o quê? Prisões invisíveis, gente. Olha só. Outro ponto aqui, a carência desalinhada, ela gera que uma dependência emocional. Então quando alguém não encontra uma identidade em Deus, ela passa a buscar uma validação excessiva nas pessoas. Então ela começa a aceitar migalhas emocionais. Tolera desrespeito por medo de ficar só. Sabe aquele grupo de pessoas, às vezes na escola acontece muito isso, né? Entre adolescentes, jovens, né? Para ser aceito, ele topa passar por qualquer humilhação. Isso tá errado, tá? Então isso, gente, não é amor, é um desalinhamento. Então veja agora a importância das emoções alinhadas. Então, quando o Espírito Santo ele governa as emoções, o resultado, sabe qual é? Fruto. E é aquele fruto que eu falei lá em Gálatas no começo. Então as pessoas emocionalmente alinhadas, elas não reagem por impulso. Olha só que legal isso. Quem não quer ficar perto de uma pessoa que consegue se controlar, né? A pessoa que ela é emocionalmente alinhada, ela não toma decisões no pico da dor. Não é legal uma pessoa estável, né? Ter essa estabilidade dentro dela e conviver. Ela também não permite que um dia ruim defina a vida inteira. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma mulher que foi traída, né? Olha a emoção desalinhada que vem. Vingança, ódio, é uma generalização. Todos são iguais, né? Então, já a emoção alinhada dessa mulher que foi traída é uma dor reconhecida, mas ela deixa Deus tratá-la, né? Então, é o perdão como processo. Então, as decisões são guiadas pela sabedoria e não pela ferida. É um jovem rejeitado aqui, uma emoção desalinhada. É uma revolta, rebeldia, busca de validação em ambientes errados. Agora imagine uma emoção alinhada desse jovem. Ele reconhece a dor, mas ele constrói a identidade em Deus. Ele não transforma a rejeição em identidade. Lembra que nós falamos? A rejeição, ela é uma raiz. E essa raiz somente o Senhor para remover dentro da pessoa, tá? Olha uma outra situação aqui, né? Um líder, por exemplo, aqui o líder que foi... um líder sob pressão, vamos trazer isso aqui, essa situação, né? Então, uma emoção desalinhada, o controle excessivo, ansiedade, impaciência, já teve um líder assim? Agora, imagine essa emoção alinhada desse líder. Ele vai o quê? Ter uma confiança em Deus, uma delegação saudável. Gente, isso, lembra que a gente falou? Que a emoção alinhada é fruto, é para o outro saborear isso. Então, imagina você conviver com um líder que tem o quê? Uma delegação saudável, um equilíbrio entre responsabilidade e descanso. Ele vai passar todo o ambiente do trabalho, muda. Agora, se você pega aquele líder que não é fácil, ele muda o ambiente do trabalho. O clima fica um clima pesado, tá? Agora veja, emoções desalinhadas muitas vezes parecem justificáveis. E isso é um perigo, tá? É um perigo silencioso. Então, por exemplo, eu tenho o direito de estar com raiva. Ou eu tenho motivo para agir assim. Sim, você pode até ter motivo, mas você não tem motivo nem autorização de perder o controle. É diferente, tá? Sabe quando a gente começa aquilo que está aqui dentro, a gente já quer que o outro sinta também? Isso não pode acontecer. Então, quando as emoções dominam, o espírito, ele fica o quê? Silenciado. Tá? Então, quando o espírito governa, as emoções encontram equilíbrio. Tá? Mas como nos posicionar? Vamos lá, vamos anotar? Então, primeiro, reconheça o que você está sentindo. Não é omitir, esconder os sentimentos, tá? Mas você reconhecer. Então, negar emoções não é espiritualidade, gente. É imaturidade. Porque não tem como abafar. Tá igual uma água, está fervendo a água. Não tem como você ficar abafando ela sem desligar o fogo, né? Ela vai ficar borbulhando. Então, uma hora vai o quê? Vai evaporar, uma hora pode acontecer alguma coisa ali que não vai ser legal. Então, diga, sem medo, tá? Eu estou com medo. Eu estou com raiva. Eu estou triste. Então, nomear é o primeiro passo para o alinhamento, tá?
2, submeta a emoção à verdade. Então, pergunte, essa emoção está me aproximando ou me afastando do propósito? Nem toda emoção deve ser seguida. 3, desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Então, o fruto, ele não é produzido por esforço humano, tá? É resultado da permanência no Senhor. Então, quanto mais comunhão, mais alinhamento interno. 4, pratique o domínio próprio. Olha só, domínio próprio não é repressão, tá? É direção consciente, é escolher responder e não apenas reagir. 5, permita o processo, gente. Então, o alinhamento emocional é uma maturidade progressiva, tá? Não acontece de uma hora para outra. Mas cada vez que você escolhe não reagir, no impulso, por exemplo, você está permitindo que o Espírito produza fruto. Então, um degrau de cada vez. Mas cada vez que eu não abro mão disso, né? Eu não vou reagir pelo que eu estou sentindo, vai me dando mais força para dar o próximo passo, tá? Então, vamos lá, emoções, elas são parte da nossa humanidade. Nós já falamos isso várias vezes, tá? Então, elas não foram feitas para nos governar. Ela faz parte, mas não governa. Então, quando elas estão desalinhadas, elas produzem caos, destruição de relacionamento, criam um ambiente tóxico. Então, mas quando elas são alinhadas com o Espírito Santo, né, produz o quê? Fruto, onde outras pessoas vão poder saborear. E o fruto, ele não é barulho, ele é o quê? Uma evidência, tá? Então, se você quer ver, por exemplo, paz, amor, domínio próprio fluindo aí na sua vida, comece pelo interior, tá? Não é eu quero e vou ser assim, não é desse jeito. Então, as emoções alinhadas, elas não apenas nos protegem, mas revelam que o Espírito está formando Cristo dentro de mim e dentro de você. Bora, né? Como que eu falo aqui em casa? Bora, vamos lá, gente. Isso é possível, tá? É possível termos isso dentro de nós, de buscar a presença do Senhor, lembrar que o fruto não é só algo bom, mas é algo que eu vou poder dar para outras pessoas experimentarem. E é assim, gente, quando um vê que o outro está conseguindo, o outro também vai se esforçar para conseguir. Imagine a gente vivendo num ambiente tanto de trabalho, dentro da nossa casa, um ambiente onde o fruto, ele é o que é ativado dentro de nós. Isso muda tudo. Não tem momento, nem oportunidade para o inimigo vir e interferir ou estragar algo, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é só. Olha só quantas coisas, hein? Volta o vídeo, anota aí de novo e começa a praticar. Fala, olha, eu vou a partir de hoje a mudar isso. Eu não vou mais perder o controle por nada ou deixar que o ambiente venha mudar as coisas aqui dentro. Mas a partir de hoje eu decido dar frutos, tá bom? Deus abençoe muito você.